E aí, beleza? Bom, sabe quando você tem que tocar um arpejo no violão ou na guitarra? E quando você vai tocar um arpejo, eu acho, vou chutar aqui, provavelmente talvez você esteja usando a técnica errada de mão direita. Quando eu digo errada, não significa que tem uma técnica certa, mas tem uma técnica que facilita muito esses movimentos de saltos de cordas. Então, eu estava dando uma aula esses dias aqui e fiquei pensando exatamente sobre esse assunto. Um aluno meu estava tocando e eu vi que ele estava com uma certa dificuldade de tocar arpejo na guitarra, né? Arpejo com a palheta, assim. Porque uma coisa é quando a gente toca com a mão, assim. É fácil de sentir as cordas, assim, né? Mas quando a gente toca de palheta, pouquinho mais difícil, né? A sensação é pior, porque a gente tem um pior tato, já começa aí, que esse problema de tocar com palheta, tocar arpejo com palheta, ele já é um problema porque a gente já não está segurando. Então, a ideia aqui hoje é dar algumas dicas para a gente conseguir cobrir como tocar arpejos na guitarra, no violão, ou qualquer instrumento que use palheta, de forma organizada, ou seja, a gente vai conseguir entender qual a organização que a gente usa para a mão direita. Tá? Eu estou aqui com um capo, mas eu vou passar o conceito e a gente vai conseguir abrir isso para todo o instrumento, já que o foco aqui é a mão direita. Tá? Bom, primeira coisa, que é a coisa mais importante para mim, é que a gente tem um sentido de palheta que a gente entende que ou a gente palheta para baixo ou a gente palheta para cima. Isso não está nem de longe errado, mas quando a gente vai tocar, por exemplo, eu vou tirar o capo aqui, ó. Quando a gente vai tocar um Dó maior e a gente está pensando assim, eu estou tocando só para baixo, assim, como se fosse com a minha mão, seria P, I, M e A. Seria tipo... Quando a gente toca isso com a mão, fica fácil de entender, porque eu estou fazendo polegar, indicador, médio, anelar. Geralmente quem toca violão de nylon já tem essa boa mecânica, mas quando vai pegar a guitarra ou pega violão de aço, sente que isso funciona às vezes, mas às vezes não. Às vezes você precisa tocar isso de palheta. Então a ideia aqui é que se eu pegasse a minha palheta e começasse a dividir tudo por alternado, que é o que geralmente todo mundo faz, eu começo a ter um certo problema, porque eu estou tocando para baixo, para cima, para baixo e para cima. E eu fico com a mão assim. Meio travada, porque eu estou sempre pensando qual que deveria ser alternada, né? Qual palhetada que deveria ser alternada. Então, a ideia aqui dessa palhetada é uma ideia hiper simples, assim. Eu acho que dá mais trabalho pôr na prática do que entender o conceito, mas o conceito é simples e me ajuda pra caramba. Qual que é o conceito aqui? Eu penso na minha palhetada sempre pensando na próxima nota que eu vou tocar. Ou seja, se eu estou tocando isso assim, como se fosse P, I, M, A, eu toco para baixo, para baixo, para baixo e para cima. Por que essa é uma configuração meio estranha, mas a gente vai entender por quê. Quando eu estou tocando isso, na verdade, eu toco a quinta corda para baixo, porque eu sei que a próxima corda que eu vou tocar é a quarta, e ela está embaixo, né, abaixo da corda 5. Então eu toco para baixo, porque eu já fico com a mão virada para a próxima corda. Aí a corda 4 eu toco para baixo de novo, porque eu já fico com a palheta virada para a corda 3. E a corda 3 eu toco para baixo de novo, porque eu já fico com a mão virada para a corda 2. E quando eu toco a corda 2, eu toco ela para cima, porque eu vou voltar com ela na corda grave. Então, a ideia desse tipo de palhetada é sempre palhetar pensando na próxima palhetada, onde vai estar a próxima corda. Ou seja, se eu tocasse, por exemplo, esse arpejo que eu acabei de fazer, que seria isso, eu fiz baixo, baixo, baixo e cima, porque eu estou sempre pensando na direção da próxima. Mas se eu tocasse, por exemplo, P, M e A, que eu estaria tocando quinta, terceira, quarta e segunda corda, que seria isso daqui, esse... Eu tô tocando quinta, terceira, quarta e segunda. Então, aqui a ordem da minha palhetada já mudou de novo,
porque eu tenho que pensar sempre na próxima corda que eu vou tocar. Ou seja, eu estou tocando para baixo, porque a próxima corda que eu vou tocar é a corda 3. Então eu toco para baixo, para cima a corda 3, porque a próxima que eu vou tocar é a corda 4, ela está em cima. E quando eu toco a corda 2, eu toco em cima, porque eu vou voltar a tocar a corda lá de cima. Então, uma coisa, quando eu toco, por exemplo, isso, é um movimento, mas quando eu toco isso, ele já tem um outro movimento que eu estou fazendo para baixo, para cima, para baixo e para cima. Ou seja, estou tocando para baixo a corda 5, porque a corda 3 está embaixo. Estou tocando para cima a corda 3, porque a próxima nota é a corda 4, ela está em cima. E estou tocando para baixo a corda 4, porque a próxima é a corda 2 e ela está embaixo. E quando eu toco ela, eu toco para cima para pegar o baixo de novo. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma configuração de mão, que é baixo, 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 cima. Mas quando eu faço isso, eu tenho baixo, cima, baixo, cima. E aí eu estou só trocando os baixos aqui, né? Por exemplo. Se eu tocasse nesse outro sistema... Vou tentar mais um. Por exemplo, eu vou tocar esse sistema como se fosse P, I, A e M. Ou seja, eu estou tocando quinta, quarta, segunda e terceira. Então eu estou fazendo... Aí a minha paletada ficou baixo, baixo, cima e cima. Então o que eu tive da primeira variação, que foi baixo, 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 cima, agora eu tive baixo, baixo, cima, cima. Eu estou sempre pensando, então, na direção da próxima corda. Por mais que isso seja fácil de entender, te coloca sempre um movimento para frente, porque a sua mão direita sempre já vai na direção onde está a próxima corda. Então, quando eu toco isso... tudo já fica mais limpinho, porque eu já estou pensando na direção da próxima. Por exemplo, eu vou fazer mais um para a gente conseguir entender essa parada toda. Se eu tocasse, por exemplo, P, A, I e M. Então eu tô tocando quinta, segunda, quarta e terceira. Então eu vou fazer... Ou seja, a quinta eu toco para baixo, porque a próxima corda que eu vou tocar é a segunda. A segunda eu toco para cima, porque a próxima que eu vou tocar é a quarta. A quarta eu toco para baixo, porque a próxima que eu vou tocar é a terceira. E a terceira eu toco para cima, porque a próxima que eu vou tocar é a quinta. Então, para cada tipo de arpejo, eu tenho um direcionamento de palheta. Por exemplo, se eu faço, então, um arpejo assim... Estou tocando polegar, indicador, anelar, indicador e médio. O que significa que quando eu pegar a palheta, eu vou tocar para baixo, porque a próxima está embaixo. Vou tocar a segunda para cima, porque a próxima está em cima. A quarta eu toco para baixo e a terceira eu toco para cima. Então eu fico com isso. E esse é um assunto que confunde muito a cabeça da gente na hora que a gente vai palhetar, porque fazer isso com a mão é mais simples, porque você já tem um tato da corda, mas fazer isso com palheta é um pouco mais difícil. Aí a coisa que eu geralmente recomendo é que quando você for estudar isso, você pode começar estudando todas as variações de violão mesmo. Então a primeira variação que a gente tem é P, I, M e A. A gente vai trabalhar só com 3 notas na mão direita, né? Polegar e mais 3. Então eu vou fazer P, I, M, A, que seria baixo, baixo, cima, né? Vou fazer mais uma vez aí pra gente fazer junto. Então eu tô fazendo um acorde de Dó, com o baixo no Si, eu não tô tocando o Mi, com o baixo no Lá e com o baixo no Sol. E tô tocando baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima e baixo, 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 cima. Esse é o primeiro arpejo que eu tenho. Agora eu vou fazer uma variação no final. Ao invés de eu tocar P, I, M, A, eu vou tocar P, I, A e M.
Então eu vou tocar P, I, A e M. Ou seja, minha paletada vai ficar para baixo, para cima e para cima. Ele vai ficar... Agora eu vou fazer P, M, I e A. Ou seja, vai ser baixo, terceira corda, quarta corda e segunda corda. Ou seja, baixo, terceira corda, quarta corda e segunda corda. Então ele ficou para baixo, para cima, para baixo, para cima. Agora eu vou fazer P, M, A, I. Ou seja, polegar, terceira, segunda e quarta. Ou seja, polegar, terceira, segunda e quarta. Então ele vai ser para baixo, para cima e para cima. E eu vou sempre pensando, eu toco a quinta para baixo, porque eu vou tocar a terceira eu toco para baixo, porque eu vou tocar a segunda eu toco para cima, porque eu vou tocar a quarta, e a quarta eu toco para cima, porque eu vou tocar o baixo. Então, essas variações, eu não vou abrir todas aqui pra gente fazer, mas eu quero muito que você entenda essa ideia, porque se a gente fica de olho para onde a palheta vai, fica muito mais fácil tocar qualquer tipo de arpejo. Eu não vou abrir aqui todos, porque eu acho que não tem necessidade, o vídeo ficaria gigantesco. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho, quando eu começo a tocar esse tipo de arpejo, é tomar cuidado para não tocar e deixar a palheta encostada na corda, ou deixar ela muito próxima assim da corda, porque eu não tenho espaço para conseguir escolher qual corda eu vou tocar. Então quando eu faço isso, eu toco sempre para fora, é quase como se eu estivesse fazendo esse movimento para fora do braço, para fora do corpo do violão, desculpa. E aí quando eu toco para cima, é sempre para fora. E nunca assim, muito colado assim, com o instrumento. Porque isso cria falta de espaço para você conseguir tocar a próxima nota. Essa é a principal coisa para mim que faz diferença. Quando eu toco esses arpejos que são com notas isoladas, né? Agora, por exemplo, quando eu toco todas essas variações que eu teria, que seria, a primeira seria P-I-M-A, depois P-I-A-M, seria, aqui seria, ou P-M-I-A, ou P-M-A-I, é esse. Você percebe que o som já vai ficando mais limpinho, porque você sabe para onde você está direcionando a sua palheta. Então a gente entendeu já que quando eu toco, eu penso sempre na direção da próxima palheta. É quase como se você estivesse tomando café da manhã e você está passando manteiga no seu pão, e na hora que você termina de passar, ao invés de você deixar a faca virada para você, você deixa a faca virada para o próximo. Você já deixa a faca virada ali para quem vai usar. Essa ideia, na verdade, quando eu comecei a tocar, eu nunca parei para prestar muita atenção, mas como eu tenho que dar muita aula e tenho que explicar isso para mim é uma coisa que já é meio natural, assim, é meio intuitivo, mas eu percebo que não é intuitivo para todo mundo. Então acho que é legal estudar porque dá uma boa limpada em como que você toca esses arpejos na guitarra ou no violão, tanto faz, né? Porque é a mesma coisa a mão direita aqui. Então a gente entendeu que esse sistema nada mais é do que eu pensar na próxima corda que eu vou tocar. Isso pode acontecer tanto quanto eu tá tocando assim. Agora, quando eu tenho que tocar duas notas, por exemplo, que eu tenho que tocar assim, eu tô tocando o polegar junto com o anelar. A diferença que eu uso, particularmente, eu uso polegar junto com o meu dedo e faço... Comecei tocando polegar e anelar e logo eu já mudei para polegar e médio. Porque às vezes eu uso anelar, às vezes eu uso médio. Eu não tenho uma técnica muito... precisa ser esse dedo. Não, porque eu só estou puxando. Às vezes eu sinto mais facilidade de puxar com a palheta e com esse, às vezes com a palheta e com esse. Quando eu tenho que tocar duas... Então, quando desse sisteminha, eu tô sempre usando sempre um dedo mais
a palheta mais um dedo. Isso para mim já me dá uma boa clareada em como tocar isso, né? Resolvido essa parte de como a gente consegue praticar bastante, né, esses arpejos assim, em acordes, um bom exercício para mim que eu acho ótimo é você tocar a escala e você deixar um pedacinho do acorde. Por exemplo, vou pegar esse Dó maior aqui e vou tocar esse Sol, Dó, Mi. E vou tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então eu tô tocando só a escala, né? Ou eu posso tocar descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol. Vou fazer mais uma vez aqui para ficar bonitinho. E aí, aqui embaixo, eu estou tocando Sol, Si e Mi. Então isso vai sempre me gerar o mesmo sistema de palheta. Mas, de novo, se eu começar a pensar que eu tenho essas três, eu posso inverter a última. Ao invés de fazer Sol, Si, Mi, eu posso fazer Sol, Mi e Si. Então eu faço... Ou... E você vai ver que para tocar isso com a palheta, ele te gera um pouquinho mais de resistência. Ele não é assim tão fácil quando a gente toca com a mão. Essa para mim é a grande coisa assim de tocar com a palheta, que você vai criando uma certa independência de tato, assim, aonde estão as cordas. Isso depende muito, por exemplo, que nem que eu estou tocando violão, as cordas são um pouquinho mais abertas. Aí quando eu vou tocar extrato, que a corda é um pouquinho mais fechada, já é um pouco diferente o fio que a gente tem, né? Então, às vezes, quando a gente vai tocar qualquer coisa, eu sempre uso esse sistema de pensar na próxima, onde está a próxima nota, ou seja, em qual corda está a próxima nota. Que isso faz com que eu tenha mais fluência para tocar isso. Porque eu não estou tocando alternado, eu não estou fazendo baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Eu estou fazendo baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Então isso sempre vai me deixando mais à vontade para fazer movimentos longos, porque eu sei onde está a próxima corda. Então, ou seja, se eu faço isso baixo, cima, a minha palheta termina virada para cima. E se eu tenho que tocar o mizinho, eu tenho que pegar ele por dentro, assim, né? Eu tenho que fazer esse movimento, esse baixo, cima, minha palheta terminou virada para cima, eu tenho que voltar para tocar ela embaixo. É um pouco mais difícil. Então por isso que eu uso esse sistema. Eu uso ele para frasear também, mas hoje eu vou deixar aqui essa ideia para você usar ele basicamente com um arpejo. Eu acho isso ótimo, assim, você ir começando a soltar a sua mão para você tocar. Por exemplo, aqui eu estou tocando uma tríade de Sol maior, estou tocando Sol, Ré e Si. Ao invés de você tocar baixo, cima, baixo, você toca baixo, baixo e cima, que isso vai te dando mais controle. Sempre vai te deixando mais... Te deixa com um tato melhor, assim. E melhora muito quando você está tocando... Porque pra mim o som é muito diferente de... E aí se eu sei que eu tenho que tocar pra baixo, pra cima, o meu ouvido ele já vai entendendo que quando eu escuto esse... Já é aquela configuração baixo, baixo, cima, porque eu não tô mais pensando. Então a minha dica aqui é escreva todas as variações que você conseguir e coloca a ordem de palheta.
Ou seja, P e M A, que seria baixo, cima, né? P e M A, que seria baixo, baixo e cima. E aí você vai conseguindo organizar isso na sua mão. Então, a forma que eu estudo, eu sempre toco a escala inteira, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, por exemplo. Ou voltando. E você vai ver que no comecinho vai dar um certo trabalhinho para você conseguir gerenciar onde estão as cordas, mas a longo prazo eu garanto para você que você vai ter mais liberdade para pegar a guitarra e tocar esses arpejos, né, esses dedilhados com palheta que soam bem melhor quando você toca na guitarra bem organizadinho com a mão direita, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, me deixa saber, deixa um comentário aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.